A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, para lermos a partir do verso 21 em diante, que diz assim: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Há momentos na nossa vida, queridos, que nos sentimos como se estivéssemos no meio de uma tempestade, como se estivéssemos num navio em meio a uma violenta tempestade, as ondas, o vento, tudo soprando contra nós. Parece que a qualquer momento tudo vai naufragar. Talvez você já tenha vivido um momento assim, ou quem sabe até esteja vivendo algo parecido agora. E nesses momentos nós temos a tendência de perder as esperanças e estar prestes a lançar tudo fora. No texto que lemos, Atos capítulo 27, Paulo está numa situação literalmente assim. Em meio a uma tempestade devastadora no mar Mediterrâneo, quando todos já haviam perdido a esperança, Paulo se levanta e traz uma mensagem de ânimo. Suas palavras mostram aqui três âncoras espirituais, vamos assim chamar, que sustentaram sua alma em meio ao caos e que podem sustentar a nossa também. Paulo estava sendo levado a Roma para ser julgado, era prisioneiro, estava indo para ter uma audiência com César. No caminho, uma grande tempestade atingiu o navio. Eles foram arrastados por dias pelo mar, sem conseguir ver o sol, as estrelas. A tripulação estava tão desesperada que nem queria mais comer, mas Paulo se levanta com a mensagem de esperança e mostra então três âncoras que sustentam a alma na hora da tempestade. A primeira delas, ele vai dizer no verso 23, ontem à noite esteve ao meu lado um anjo do Deus a quem eu pertenço. Paulo então revela a sua identidade. Eu pertenço a Deus. Em meio à tempestade, Paulo sabia quem ele era, a quem ele pertencia. E quando você sabe que pertence a Deus, isso muda tudo. Você não é definido pelas circunstâncias, mas pela sua relação com Deus. Você não é apenas uma coisinha qualquer à deriva no universo. Você é propriedade do Rei dos Reis. Paulo estava acorrentado como prisioneiro, mas ele não se identificava como prisioneiro de Roma, como algo que pertencia ao Império Romano, mas ele se via como pertencente a Deus. E aí nós entendemos, queridos, que não são as tribulações que definem a nossa identidade espiritual. Às vezes nós nos deixamos levar pela tempestade violenta que nos cerca e deixamos que as circunstâncias definam quem nós somos. Mas entenda, você não é o seu diagnóstico médico, você não é o seu divórcio, você não é a sua dívida, você não é o seu problema, não, você é alguém que pertence a Deus, é propriedade do Deus Todo-Poderoso, e se é de Deus, ele cuida do que é seu. O Salmo 100, no verso 3, nos lembra: reconheçam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Quando você entende que pertence a Deus, você tem uma âncora que segura sua alma quando as tempestades da vida tentam arrastar você para o desespero. A nossa identidade é essa: eu pertenço a Deus.
A segunda âncora, segunda fala de Paulo que sustenta a sua alma no meio daquela crise é que ele diz: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Então ele sabe qual é o propósito da sua vida. Ele diz: eu sirvo a Deus. Paulo não apenas pertencia a Deus, mas vivia para servi-lo. Ele se definia então como servo de Deus. Qual era o propósito dele estar preso? É porque ele era servo de Deus. E lá ele estava servindo a Deus, falando de Deus, testemunhando de Deus, orando a Deus. Onde quer que ele estivesse, ele sabia qual era o propósito da sua vida. Observe que ele não diz o Deus que me serve, lógico, nem o Deus que resolve os meus problemas, mas ele diz o Deus a quem eu sirvo. Muitas pessoas hoje querem que Deus seja uma espécie de assistente pessoal que resolva os seus problemas, que atenda às suas necessidades. E agora Paulo está numa enorme necessidade. É um servo do Senhor, mas está preso, acorrentado num navio em meio a uma tempestade, mas ele entendeu algo muito profundo. Ele encontra significado naquilo que ele está fazendo, porque ele diz: eu sirvo a Deus. Em meio às lutas e dificuldades que enfrentamos, em meio às tempestades da vida, nós devemos nos perguntar: nós estamos servindo a Deus nessa situação? Ou como posso servir a Deus mesmo nesta situação? Nós lutamos contra as dificuldades da vida, mas entendemos que podemos servir a Deus, encontrando propósito mesmo nas piores circunstâncias. Quando José vai à prisão, ele vai ali como servo de Deus e serve naquele lugar. Eu ouvi de uma irmã dizendo que estava agora com sua filha com câncer no hospital, mas ali ela entendeu um grande propósito de Deus para orar pelas mães, trazer conforto a elas. Sua filha sobreviveu àquele câncer, após anos está viva, servindo ao Senhor, e mesmo nas maiores tribulações da vida, nós podemos encontrar propósito e oportunidade de servir a Deus, compartilhando esperança com outros que estão na mesma situação. Paulo está ali, num navio prestes a naufragar, mas ainda assim ele dizia: eu sirvo a Deus. O Deus a quem ele servia o colocou naquele lugar, e agora foi um instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, para trazer ânimo, conforto, esperança às pessoas. Servir a Deus não é algo que fazemos apenas quando tudo está bem. É uma âncora que nos dá propósito mesmo quando estamos no meio da tempestade. E a terceira âncora que o apóstolo Paulo usa aqui como uma declaração que sustenta a sua alma está no verso 25, porque ele diz: eu creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo então tem como âncora a sua fé em Deus. Eu creio em Deus. Paulo não apenas cria que Deus existia, mas confiava que ele era um Deus poderoso para fazer promessas que ele iria cumprir. Ele não disse apenas: talvez Deus nos ajude, mas ele declarou com convicção: eu creio em Deus que acontecerá desta forma porque Deus falou comigo. Esta é uma fé que vai além das circunstâncias. Todos no navio estavam olhando a tempestade e perdendo completamente o ânimo, mas Paulo estava olhando a promessa de Deus. E ali ele encontrou então a segurança para a sua alma. Todos viam o problema, Paulo via o provedor. Nós precisamos, queridos, entender que precisamos crer no Senhor, e isto é uma segurança para nós. Hebreus capítulo 11, o verso 1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que nós não vemos. A fé não é negar a realidade da tempestade, mas é confiar que Deus é maior do que qualquer tempestade. Paulo não estava evitando pensar na gravidade da situação. Ele sabia que o navio seria destruído, mas confiou que Deus cumpriria sua promessa de preservar todas as vidas, inclusive a dele e de todos ali que estavam. Quais são as promessas de Deus que precisamos nos lembrar hoje para ancorar a nossa alma nesta segurança?
Nós podemos lembrar de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou lembrar de Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você crê em Deus e em suas promessas, você tem uma âncora que segura sua alma, mesmo quando as ondas da dúvida ou quando as tempestades da luta tentam arrastar a sua alma para o desespero. O que aconteceu quando o apóstolo Paulo lançou estas âncoras espirituais, estas âncoras para a sua alma? O texto nos conta que o navio naufragou, mas que todos os 276 passageiros sobreviveram exatamente como Deus havia prometido. Paulo e seus companheiros enfrentaram o naufrágio, enfrentaram a tempestade. Estas âncoras não impediram a tempestade, mas impediram que as suas almas naufragassem junto com o navio. É isso que as âncoras espirituais fazem. Elas não nos livram das tempestades, mas nos mantêm firmes enquanto as atravessamos. Hoje nós precisamos perguntar a nós mesmos: quais são as âncoras da nossa alma? Quando as tempestades da vida vierem, e elas virão, o que impedirá-nos de sermos arrastados pelo desespero? E nós temos então aqui 3 âncoras poderosas para a nossa alma. Eu pertenço a Deus, essa é a minha identidade. Eu sirvo a Deus, esse é o meu propósito. Eu creio em Deus, esta é a fé que me sustenta em todos os momentos. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora mesmo. Talvez seu casamento esteja em crise, sua saúde esteja falhando, suas finanças estejam em colapso, você tenha perdido alguém que ama, talvez a sua fé esteja abalada, talvez o seu emprego escapou entre os seus dedos, mas permita-me lembrá-lo com esta palavra: você pertence a Deus, você foi criado para servi-lo e pode confiar em suas promessas, porque Ele é o Deus que cumpre as promessas que faz. Em Jesus, nós temos a âncora definitiva para a nossa alma. Podemos ter essas seguranças aqui porque Jesus morreu por nós. Hebreus capítulo 6, o verso 19 nos lembra que temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual entra no santuário dos céus por meio do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou em nosso lugar. Quando você está ancorado em Cristo, nenhuma tempestade pode arrastar a sua alma para longe do amor de Deus, e nenhuma tempestade pode roubar a segurança da sua alma, da sua vida. Então declare com convicção nesta manhã: eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. E como Paulo, no meio daquela tempestade, nós iremos descobrir que mesmo quando o navio afunda, a nossa alma permanece segura nas mãos do Deus que é poderoso para nos sustentar em meio às maiores adversidades. A tempestade vai passar, mas as âncoras que Deus nos dá para a nossa alma sustentarão a nossa confiança, a nossa perseverança, e nós seguiremos firmes, confiando no Senhor, declarando as suas verdades, crendo nas suas promessas e esperando então apenas o agir dele na nossa vida para nos trazer a paz, a segurança, a esperança, a provisão que nós precisamos. Que Deus te abençoe, que você nesse dia possa também lançar as âncoras que vão sustentar a tua alma durante essa tempestade. Que possamos hoje declarar como Paulo: eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.